Bom dia a todos, amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta manhã, dia 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira, parte da manhã, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. Continuidade aos versículos da Bíblia, ao quais vamos falar de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 e 23. As obras da carne e as obras e os frutos do Espírito, que diz para nós assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Esse nós já falamos. Agora hoje nós vamos falar da inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões. As feitiçarias, espírito, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais, práticas da feitiçaria nas orgias sexuais, também conta com todos eles. Fazem feitiço para prestar culto aos demônios, que são outros deuses, entre aspas, mas são verdadeiros demônios, que escravizam as pessoas através das obras da carne. Também as inimizades, intenções e ações fortemente sortis, antipatia e inimizades extremas. Têm raivas uns dos outros a chegar ao ponto de matar. Então, as porfias são as brigas, oposição, luta por superioridade, brigas pelo poder econômico, social, político e etc. Então, também ela está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 29, depois em 1 Coríntios 1:11, conferem lá, e depois no 3:13. Também emulações, sentimentos de inveja, amargura uns dos outros, ou seja, com inveja dos sucessos de outras pessoas. 1 Coríntios 13:13. Vai falar assim para nós também disso aí, que não é nada de bom. E depois vai falar também em Coríntios, segundo aos Coríntios 12:20, que fala para nós assim, 12:20. Porque receio que quando chegarmos, não ache como eu queria, e eu seria achado de vós, como não quereis, e que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição, sexo fora do casamento, e desonestidades que cometem, passam as pessoas para trás, não visando o que elas vão passar, mas sim o que eles vão ganhar, em passar as pessoas para trás, cometendo todo tipo de pecado contra elas. O nosso Deus condena os pecados da língua, falar mal das pessoas, e que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Lá em 1 João vai falar, aquele que fala mal do seu irmão, ele é homicida e assassino, sabendo que os assassinos homicidas não vão herdar o reino de Deus. Ele pensa que o amor de Deus está nele, mas verdadeiramente o amor de Deus não está nele. Então, cuidado com a língua, porque ela é o que mais faz o homem pecar, a língua. E a cristã do amor, qualquer tipo de conversa baixa, próximo ao que difama o seu caráter, deve ser reprovada. A conversa ou menção de delitos ao próximo devem ser feitos somente um motivo sincero de ajudar a tal pessoa ou proteger de outros e no reino de Deus. Então, lá em Romanos 1:29, e Deus fala sobre este assunto também. Romanos capítulo 1, versículo
29. Vai dizer assim para nós: estando cheios de toda iniquidade, todo tipo de pecado. Iniquidade é aquele pecado que nós cometemos, sabendo que é pecado, então já vira um perigo. Pior do que o outro pecado, qual nós cometemos inconsciente. Se já sabemos que é pecado, então vamos pecar conscientemente, sabendo que estamos correndo o perigo de perder a nossa salvação. Então vem a iniquidade, a prostituição também, que é o sexo novamente, fora do casamento. Vem a malícia, falar mal das pessoas, a avareza, só quer para si e para mais ninguém. A fé dele, a salvação, tudo que protege ele são os bens materiais e o dinheiro. A maldade, cheios de inveja, tem inveja de tudo enquanto há das outras pessoas. Homicídios, mandam matar por causa do poder. Contenda, engano e malignidade. Fazendo estas coisas desagradam a Deus, e tais pessoas que cometem essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Depois também em 2 Coríntios vai falar sobre isso aí, porque receio que quando chegarmos não ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, tudo aquilo que já foi falado lá atrás em Gálatas. Aqui está dando a continuidade. Em Gálatas 5, 19 e 20. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore muito por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição, desonestidade que cometeram. Então, os ministros cristãos devem chorar por aqueles que, na igreja, recusam arrepender-se de seus pecados e abandoná-los, pois espiritualmente estão mortos. E a mensagem trágica para eles é a palavra que Paulo dirige aos Coríntios. Primeiro, aos Coríntios 6, 9, nós veremos lá. E aos Gálatas 5, 21, e também ao Efésios 5, 5, 16, que esta declaração é a exclusão das pessoas no reino de Deus. Então vamos ver primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. A qual se repete lá também em Apocalipse 21, 8, várias outras partes da Bíblia. 6:9 vai dizer assim: na verdade, realmente, há falta entre vós tendes demandas contra uns aos outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano a isso e aos irmãos. Não sabeis que os injustos, ou os que praticam tais coisas, não vão herdar o reino de Deus. Não erreis, não fiquem enganados, porque nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus, para aqueles que não se arrepender. Amém? Então vamos orar para que Deus nos fortaleça com o Espírito Santo, nos dê forças para fugir de todos esses tipos de pecados. Não são fáceis de evitá-los, mas se você tiver o Espírito Santo, você luta, a luta é dia a dia. Não vai passar até o dia que o Senhor Jesus nos levar. Mas agora, graças a Deus, não somos mais escravos do pecado. O Senhor Jesus venceu e nos deu a salvação. Ele nos tornou fortes contra o pecado, para lutarmos contra ele, pelo Espírito Santo de Deus. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem nos fortalecer, nos ajudar, nos abençoar, ó Deus, contra a todas